Olá, olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui com mais um vídeo e mais uma dica de construção residencial para você. Muitas pessoas me perguntam como que eu dimensiono a quantidade de pessoas que trabalharão nas obras, nas nossas construções. E eu deixo muito claro aqui que eu gosto de trabalhar na empresa que tenham assim pessoas que desempenham a mesma função em quantidade. Por quê? E que de preferência trabalhem com uma ou com pelo menos 2 ou 3 obras para que exista um certo rodízio. Então deixa eu explicar. Algumas fases da construção pedem menos funcionários, outras menos pessoas trabalhando, outras fases demandam de mais gente trabalhando. Então é o processo que eu gosto. Eu não estou falando que isso está certo, é o processo que eu gosto. Você poderia muito bem contratar aí uma equipe com 3 ou 4 pessoas e as 3 ou 4 pessoas vão desde o primeiro dia até o final da construção, somente elas. Eu gosto desse fluxo de pessoas, tá? Então, quando começa a obra, a figura mestre de obras e um servente já me resolve, porque eu estou falando de construções de casa, tá? Casa, sobrado, obras residenciais, que é a nossa especialidade. Então, eu gosto da figura do mestre de obras logo no início, porque eu vou conversar com ele sobre o projeto, ajustar as questões de níveis, a questão de gabarito. Então, o mestre de obras e um servente já me resolve esse início de obra que eu estou falando aí de 3, 4 dias. Aí depende também se eu quero dar uma acelerada ou não em algumas coisas. Simultâneo a isso, nesse momento de marcação de obra, perfuração no meu caso de estacas, organizar a fundação, eu já tenho uma outra equipe que está armando a ferragem. Eu não compro ferragem armada, é uma possibilidade, mas já tem outra equipe que está trabalhando armando os ferros. Começando então pelas estacas, blocos de fundação, vigas baldrame, pilares e assim sucessivamente, caminhando aí conforme a obra, tá? Na hora que vou montar a caixaria, eu gosto de trazer assim, 3, 4 carpinteiros ali, que no nosso caso são pedreiros que também desempenham a função da carpintaria, e isso acontece rápido. Então, rápido, a gente já monta a caixaria, já confere todos os níveis, esquadro, solta a ferragem, antes disso daí já foi concretado tal, a fundação, monta a caixaria das baldrames, já coloca a ferragem e já concreta. No dia da concretagem, eu gosto que tenha muita gente. Muita gente, estou falando de 5, 6, 7 pessoas. Quanto mais pessoas eu tiver nesse período, eu acelero a concretagem e também eu dou qualidade para a concretagem. Porque, por exemplo, vamos pegar a pior das hipóteses em que eu tenha que puxar na carriola, no carrinho de mão, o concreto que o caminhão betoneira que veio da usina está lá na rua, eu preciso puxar. Então vai ter 2 ou 3 pessoas puxando, terá uma pessoa descarregando, aí vai cair um pouco de concreto no chão, na terra. Eu vou ter uma outra pessoa juntando tudo isso e uma outra pessoa ainda nivelando, deixando bem acertadinho o concreto na viga baldrame. Porque quando eu tiro a caixaria, tá perfeita, a minha viga está muito bem concretada. E mais uma pessoa ainda no vibrador. Quanto mais pessoas eu tenho disponível para esse serviço, mais qualidade, neste caso, eu dou para isso. Então, sai uma equipe, vai para as outras obras, por exemplo, e na hora de assentar tijolos, eu gosto também de ter bastante gente na obra. Bastante assim, 3 ou 4 pedreiros e 2 serventes aí já dão conta desses 4 pedreiros. Então, acelera o serviço, acelera. Chega na hora de montar a laje, depende daí um pouquinho do fluxo de serviços. Eu não gosto de muita gente montando laje. Eu gosto de ter menos pessoas montando laje, um cabeça, um ajudante, talvez mais um ali para ajudar ali nesses levanta tal, porque a laje é um serviço um pouco mais perigoso, um pouco não, né? É perigoso, corre-se riscos, acaba sendo um serviço rápido, mas é mais trabalhoso. Quando vai montar a ferragem da laje, quanto mais pessoas lá, já cada um pega num canto, vai armando, já acelera também.
Quando vamos trabalhar no telhado, eu gosto de somente 2 pessoas. Eu gosto do meu mestre de obras e de mais um ajudante. Uma cabeça, o pensante, o que vai dar a direção para o serviço, e o ajudante que vai estar cuidando ali de alcançar ferramentas, não deixar faltar pregos, do madeiramento estar à disposição, depois para servir o mestre de obras com as telhas, enfim, tá? Na hora de rebocar a casa, aí não tem limites, né? Então, cada um pega uma frente, uma laje, uma parede, um cômodo. Então, quanto mais gente trabalhando, melhor nesse quesito de rebocar ali, chapiscar e rebocar. Acontece que quanto mais pedreiros eu tenho, eu preciso ter serventes suficiente e betoneira suficiente, tá? Então, às vezes não adianta eu ter lá 5, 6 pedreiros se eu só tenho uma betoneira. Não dá conta. Então, uma betoneira, um servente, 2 pedreiros e meio ali, mais ou menos, um ritmo normal aí, tendo em vista que tem de bater a massa, de abrir cimento, montar andaime, desmontar andaime, tem todo esse trabalho também. E o serviço de servir massa, tá? Essa parte geralzona ali da construção acaba. Sai todo mundo. Ah, faltou a concretagem da laje, né? A concretagem da laje é o momento que eu gosto de chamar todo mundo de novo. Lembra da concretagem das vigas baldrame? Que eu falei que eu gosto de ter bastante gente? Da mesma forma na concretagem da laje, bastante gente. Enquanto tem um no vibrador, tem 2 esparramando o concreto, um no mangote, tem outro lá já reguando se necessário, desempenando se necessário, corrigindo algumas falhas se necessário. Então, outro lá embaixo garantindo que as caixarias não estourem, que as escoras não saiam do lugar. Então, quanto mais gente trabalhando, melhor. É um gosto meu. Eu não estou falando que isso é uma regra e que isso é uma verdade. É um gosto. Quando entra na parte de esquadrias, azulejista, revestimentos, metalúrgico, jardineiro, gesseiro, tá? Eu posso colocar bastante gente trabalhando simultâneo, mas eu não gosto. Eu prefiro a ideia em que eu vou colocar lá o pessoal, os vidraceiros. Então o vidraceiro entra e faz o serviço dele e sai. Aí eu trago o gesseiro, por exemplo, ele faz o serviço dele e sai. Aí entra o azulejista, faz o serviço dele, ou entra o pintor, faz mais ou menos ali uns 70% do serviço dele e sai. Entra o azulejista, faz o serviço dele e sai. Volta, entra o eletricista, faz o serviço dele mais ou menos uns 90%, sai, volta o pintor, finaliza, volta o eletricista, finaliza, aí simultâneo, lá para o lado de fora, o jardineiro está trabalhando, o metalúrgico está trabalhando. Então, eu gosto desse formato de trabalho porque me garante qualidade nos serviços, certo? Me garante que eu ajuste o meu cronograma nesses picos de serviço, tá? Mas pensando já para o final da obra, isso fazer com que a mão de obra, as equipes trabalhem independentes de umas das outras, me garante que eu não tenha problemas com... Não que eu não tenha problemas, mas eu minimizo os problemas com roubos de sumir ferramentas. Então, por exemplo, esta ferramenta aqui estava na obra porque o azulejista deixou aqui. E o pintor também está trabalhando. E naquele dia o azulejista precisou sair às 3 horas da tarde da obra. No outro dia ele chega, essa ferramenta não está aqui. Naturalmente ele acusará o pintor de ter levado a ferramenta dele, porque o pintor estava lá naquele horário, tá? Então, em eu separando as equipes, em eu fazendo com que entra o azulejista, então somente o azulejista tem a chave da obra nesse momento. Se sumir essa ferramenta, é gente de fora, não é gente da gente. A hora que o pintor chega e ele deixou o rolo dele nesta posição, é somente ele que estará na obra. Se sumir esse rolo, não estiver aqui quando ele voltar, é porque entrou alguém de fora, não é gente da gente, mais uma vez. Fazendo isso, eu evito que a equipe vá brigando entre si, que vá ocorrendo um desgaste entre o time. E eu não quero isso, eu preciso de uma mão de obra unida
entendendo que nós precisamos entregar a melhor obra para os nossos clientes. E eu garanto isso fazendo essas separações, dando picos de mão de obra e reduzindo o fluxo de mão de obra na minha construção conforme os serviços forem acontecendo. Legal? Volto a dizer, isso não é uma regra, é um sistema que eu escolhi trabalhar, eu me adaptei para trabalhar dessa forma e eu espero que você possa ter mais uma opção aí aprendendo esse meu jeito de trabalhar. Fechado? Eu sou o Marcelo Akira, você está no canal Engenheiro Ajuda e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo.